Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o Núcleo de Apoio Psicológico do Procon Alagoas, que ajuda consumidores nas relações de consumo. A gente vai falar também sobre a restauração de dois importantes prédios históricos de Penedo, o Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos e os Galpões da Marina. Você sabia que o Procon Alagoas tem um núcleo de psicologia para consumidores? O objetivo é orientar as pessoas que entram com reclamações no Procon e ajudá-las nas relações de consumo. Para falar como esse trabalho funciona, eu converso agora com a psicóloga e responsável pelo núcleo, Anne Rafaeli. Anne, eu presumo uma pessoa assim, nem todo mundo é Neymar, né? Para não ter problema financeiro, mas isso interfere na vida da pessoa, essa relação de consumo? Como? Nossa, Miguel, interfere muito. A relação de consumo, ela é uma dimensão da vida, né, de qualquer pessoa, e muitas vezes as pessoas não conseguem se controlar, né? Se controlar como? Não consegue planejar como é que vai obter, né, os bens, né, tanto os bens de consumo finito e os infinitos, né? E interfere no sentido de que acaba atrapalhando se você não consegue controlar o que é que você vai comprar e como você vai consumir aquele produto. O primeiro sofrimento é não conseguir comprar, né? Esse ainda não chegou na relação de consumo. Você sofre porque não comprou, mas você vai passando, levando a vida. Eu acho que quase 80% dos brasileiros, né? A população enorme, na linha de pobreza. Esse não vai ter o problema na hora da compra. Talvez até tenha, porque a gente não sabe o tamanho da nossa perna quando é relação de consumo. Mas isso é da modernidade, né? E o Procon precisou instalar esse núcleo, entendendo essa problemática, né? Isso. O Núcleo de Psicologia está vinculado a um projeto maior do Procon, o Procon para Todos, que tem o objetivo de justamente garantir um serviço de qualidade, efetivo, melhorar, né, o que a gente já tem. E o Núcleo de Psicologia ele vem para colaborar essa questão, porque o fator emocional ele implica em qualquer decisão, né, em qualquer tomada de escolha, inclusive na relação do consumo e do não consumo, né, como você falou. Se a gente não pode comprar, as pessoas, né, geralmente ou procuram estratégias para obter aquele bem, ou sofre porque não consegue obter aquele bem. Qual é a base, né, e as principais questões que vocês estão atendendo nesse apoio ao consumidor com relação ao ambiente psicológico? Então, a gente vai ofertar o serviço para aqueles consumidores que abrirem algum processo. Os próprios funcionários também vão participar dessa triagem, né? Se observarem que alguma demanda psicológica. Muitas vezes alguns consumidores aparecem muito fragilizados emocionalmente, porque a urgência, né, de resolver aquela questão é muito grande, às vezes se prolonga. Então, a gente vai estar ofertando serviço para esses consumidores e também para os próprios funcionários do Procon, para poder ter esse atendimento mais eficaz, né, para essas pessoas. Eu imagino um cidadão com problemáticas para pagar, honrar os seus compromissos, porque a gente tem visto tanta gente perder seus empregos, né? Aí vem uma doença e a pessoa não deve porque quer. Tem gente que é devedor quanto mais, né? Mas a maioria não. O desequilíbrio que vem para ele, o seu equilíbrio psicológico, a ponto de se submeter a determinadas relações que fogem do alcance jurídico do Procon, né? O cidadão não está honrando por isso, por aquilo. A questão jurídica legal é aquela. Agora, o que ele está vivendo, o drama dele psicológico, da vivência daquele fato, é que vai, dizendo assim, ter apoio nesse núcleo, né? O quanto esse núcleo vai ser importante ou está sendo importante exatamente nessa hora em que você perdeu o controle, né?
Isso. E o Procon vai estar ofertando, né, esse espaço. A gente atualmente a gente tem observado, né, que a questão do fenômeno do superendividamento tem afetado muitas famílias, né, tanto da classe social econômica mais baixa, como a classe social mais alta, economicamente mais alta. E o superendividamento ele tem sido uma das causas mais evidentes de suicídio, de tentativa de suicídio. Então, é uma questão de saúde pública. E o Procon, ofertando esse espaço para a sociedade, inova nesse sentido, né, de ser mais um local de apoio. E a psicologia ela pode possibilitar esse suporte psicológico, emocional para essas pessoas, porque a gente sabe que ter um nome sujo é constrangedor, né? Ainda é uma questão que as pessoas não falam, não conversam. Até no meio familiar é muito difícil para as pessoas dizerem que estão devendo, que estão com nome sujo. Então, esse espaço vai ser muito importante. É porque quando você entra numa rota como essa, ou está configurado o seu nome, aquilo é motivo de vergonha porque você não alcançou o sucesso na vida. Isso. Esse é o grande, vamos dizer assim, um grande mal do século, essa questão do equilíbrio, de se aceitar, né, de honrar seus compromissos. Está havendo muita procura? Então, o núcleo ele iniciou semana passada, a gente está estruturando, mas já está aberto, tá? Então, assim, os consumidores que se sentirem necessidade de ter essa demanda relacionada ao consumo, o núcleo já está funcionando, de psicologia, e a gente está tentando estruturar. Então, assim, eu acredito que vai ser um espaço muito importante, tá? De acolhimento para os consumidores. A relação de consumo se estabelece numa necessidade, né? Nem sempre a necessidade ela é compatível com o seu ganho e às vezes é um supérfluo que você pode passar. Nesse campo entra a psicologia, nesse campo entra o raciocínio lógico, nesse campo entra a racionalidade. Você acredita que se pode barrar essa relação do consumo diante da publicidade, da preocupação do Estado, do comércio em dar vazão ao consumo, porque isso traz o equilíbrio econômico? Então, sim, a questão racional, ela implica, assim como a emocional, se a gente começa a pensar, refletir, se aquilo que eu vou comprar é um desejo, tá? Ou é uma necessidade. E se aquilo que eu vou comprar vai interferir diretamente em algo que eu tenho necessidade. Interferir no sentido de eu não poder mais obter aquilo que eu tenho necessidade, um item necessário, ou se eu estou comprando aquilo para saciar um desejo, às vezes um vazio. Por isso que as pessoas vão comprando, às vezes não é nem o produto em si, né? O ato de comprar. Os acumuladores, por exemplo. Isso, os compulsivos, compradores compulsivos. Mas se as pessoas começarem a refletir, eu preciso realmente desse item. Lógico que o item a gente entende como consumo, pode ser um item material, um consumo material, ou pode ser também um consumo vivencial, né? Uma viagem, né? Alguma experiência que você pode comprar. Se a gente começar a refletir, eu preciso daquilo mesmo, isso vai interferir na minha vida, nos meus itens necessários, né? A gente começa a construir um planejamento que não vai interferir no futuro no nosso gasto, né? No nosso orçamento. É mais de se conhecer, é mais de cultural e pode causar até mesmo um desequilíbrio. Existe essa possibilidade de controle a partir do momento em que você passe a fazer um acompanhamento psicológico, porque tem pessoas que estão realmente doentes diante do consumo, né? Sim. O atendimento psicológico ele vai dar esse suporte para poder a pessoa entender, né, como que ela funciona, a dinâmica, né, da própria relação de consumo que ela tem, para poder ela enxergar e entender como ela pode planejar a vida econômica, né, dela, para não chegar, né, numa doença,
em alguma patologia que interfira diretamente na sua vivência. E no dia a dia a gente pode perceber que o psicológico funciona na área de venda e a área de venda utiliza muito isso, até, por exemplo, na distribuição dos produtos, nas gôndolas, até na presença de uma criança junto a você na hora da compra. Isso. Existem alguns gatilhos mentais que o comércio utiliza bastante, até a questão do cheiro, né? Você entra em um ambiente com vários itens para você comprar. Até o cheiro, ele revela, ele pode dar um start em algum gatilho mental para você comprar. O Código do Consumidor, ele tem no artigo 6º, ele tem essa questão de proteção à saúde e o bem-estar, né? Justamente para a gente tentar ter um fundamento para essas pessoas na sociedade como um todo, né? Não cair nesses gatilhos mentais para comprar. O PROCON está oferecendo o serviço agora, mas ele ainda não sabe a dimensão local. Há algum protótipo do serviço civil de referência para que vocês instalassem esse núcleo, enfim, desse um arcabouço teórico? Então, existem alguns projetos, modelos, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, de um núcleo para as pessoas super endividadas, né? Nesse sentido de ter esse acompanhamento de uma forma multiprofissional, né? Não só jurídica, mas a participação de economista. Mas a questão da psicologia, o PROCON ele inova, né, nesse sentido, porque esse atendimento, essa oferta de atendimento da psicologia ainda não se tinha. Então, esse espaço, o PROCON ele está inaugurando aqui no estado. Como é que a pessoa endividada, o consumidor que está em casa nos assistindo, pode se utilizar desse serviço? O que é que ele deve fazer? Ele tem que ir lá com o caso concreto ou ele pode fazer consulta? Não, ele precisa ir lá, tá? Passar por um processo de acolhimento, né, para fazer uma triagem. A gente tem os assessores jurídicos, né, que vão estar também acompanhando todo o processo, e junto com o núcleo da psicologia a gente vai acompanhar esse consumidor para tentar obter da melhor forma uma saída, digamos assim. Conversamos com Anne Rafael, ela é psicóloga e responsável pelo núcleo do PROCON estadual, né, o núcleo de psicologia. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel. E depois do intervalo a gente vai falar sobre a restauração de 2 importantes prédios históricos de Penedo, o convento franciscano de Santa Maria dos Anjos e os galpões da Marina.